Olá, meu nome é Maíra, eu sou aluna da Univesp do curso de Engenharia de Produção. Esse é o projeto Integrador 2, que tem como tema o mapeamento do processo de produção de estojo plástico de óculos, e os integrantes são Ana Paula, Kleberson, Gabriel, Ingrid, Luiz Fernando e Maíra, e o orientador é o Michel, e somos do Polo Unicel, Parque Veredas e Formosa. Em um ambiente de mercado muito competitivo, onde as exigências e mudanças acontecem rapidamente, as empresas precisam aprimorar suas operações para alcançar maior produtividade e também eficiência. Então, esse projeto foi desenvolvido numa empresa que fabrica estojos para diferentes aplicações e foram empregadas ferramentas para mapear os processos e analisar os tempos e métodos utilizados. O objetivo principal deste projeto é realizar o mapeamento do processo de produção de estojos. Os objetivos específicos incluem determinar a melhor abordagem para mapear a fabricação de estojos plásticos para óculos, analisar as diferentes etapas da produção e registrar os tempos das atividades realizadas. Além disso, o projeto também busca identificar padrões e tendência nas operações. A empresa fabrica e comercializa estojo para óculos, também comercializa necessaire, bolsas e brinde personalizados em geral. A matéria-prima utilizada é o plástico, também utilizam EVA e couro. A empresa em questão está sempre em busca de aprimorar seus processos para atender às exigências de qualidade de seus clientes. O mapeamento de processos é essencial para compreender de forma mais clara o funcionamento de todo o fluxo produtivo. Com essa ferramenta, fica mais fácil identificar as ineficiências e localizar áreas-chave onde melhorias podem ser implementadas. Além disso, esse mapeamento auxiliará a fábrica a identificar possíveis falhas no processo produtivo, também encontrando maneiras mais eficientes de mapear os processos e expandir essa análise para outros setores da empresa. A metodologia foi organizada em 4 etapas. A primeira é o planejamento do projeto. Na etapa inicial, foi desenvolvido um plano de ação detalhado para guiar todas as atividades do projeto. Já na segunda etapa, que é a coleta de dados, foram coletadas informações sobre os processos atuais por meio de uma visita técnica à empresa em estudo. A terceira etapa é o mapeamento de processo. Foi elaborado um fluxograma para poder representar visualmente cada etapa dos processos identificados. E, por fim, a quarta etapa é a análise de processos, que nessa fase, os tempos de execução de cada etapa do processo foram medidos para realizar uma análise detalhada. Desenvolvemos um fluxograma representando as etapas do processo de fabricação dos estojos plásticos para óculos, com base nas atividades levantadas durante as entrevistas realizadas na fábrica. Para uma compreensão mais detalhada do processo, nós também utilizamos o diagrama de tartaruga, que nos ajudou a identificar aspectos chaves como entrada, saída, responsáveis pela execução, a forma de realização do processo, os recursos envolvidos e os critérios para avaliar a eficiência do processo. Além disso, conduzimos uma análise de tempos e movimentos, comumente conhecida como ATM, que serviu como indicador de desempenho. Esse indicador foi essencial para a melhoria da eficiência operacional, pois nos permitiu medir o tempo gasto em cada tarefa. O fluxograma é uma ferramenta da qualidade utilizada para representar a sequência e interação do processo por meio de símbolos gráficos. Então, aqui no começo, a gente tem uma elipse na cor verde, que indica o início. E temos os retângulos que indicam cada atividade que precisa ser executada. Então, a gente inicia pela máquina, regula a máquina conforme a instrução. Acima temos um retângulo com chanfro, que é a instrução de injetor. Ele é um documento utilizado no processo. E ao lado temos um losango amarelo, que é uma tomada de decisão. Nesse caso, a pergunta é: a máquina está regulada? Se não, a gente volta para a atividade anterior, que é regular a máquina. E se sim, a gente dá andamento e abastece a máquina. Acima também temos outra documentação, que é a ordem de produção. Seguimos para pegar os estojos injetados, depois fazer a inspeção de qualidade visual. Temos também uma ficha de embalagem, uma documentação para isso.
Prosseguimos para encaixar o forro no estojo, para embalar o estojo conforme ficha, também temos uma documentação para isso, que é a ficha de embalagem. Dando continuidade, vamos regular o hot stamp conforme a ordem de produção, e aí temos uma tomada de decisão, que é o hot stamp está regulado? Se não, a gente volta para poder regular. Se sim, a gente dá andamento. Também temos uma documentação nessa parte de ordem de produção. E aí, se está tudo regulado, a gente encaixa o clichê e alinha a máquina, grava os estojos, embalamos conforme a quantidade da ficha de embalagem, embalamos os estojos com o saquinho na máquina, embalamos os estojos na caixa padrão, fazemos os apontamentos dos estojos e, por fim, temos o símbolo da elipse de novo, que significa o fim do processo, e nesse caso os estojos estão prontos para faturamento. Temos o diagrama de tartaruga, que tem a intenção de descrever os processos de forma visual. Nesse caso aqui, o processo é dos estojos de óculos plástico e está detalhando coisas como que são os operadores de máquina e líder de produção, as entradas, que nesse caso é a matéria-prima, que são os plásticos e o polipropileno, como que são instruções de trabalho, fichas de embalagem, ordem de produção, os indicadores, que é a análise de tempo e movimentos, a saída, que é o estojo de óculos plástico, e os recursos, que é máquinas injetoras, hot stamp e embaladora. Também temos a análise de tempos e movimentos, que é o estudo sistemático do sistema de trabalho. Nesse caso, a primeira ordem de execução é iniciar a máquina, e a forma de processo é utilizando a máquina e teve o tempo de 1 minuto. Já a segunda é regular a máquina, também foi utilizada a máquina, levou 12 minutos. A terceira é abastecer a máquina, foi utilizada a máquina e levou 30 segundos. A quarta é pegar os estojos, foi utilizada a máquina, levou 8 segundos. A quinta é inserir o forro no estojo, foi utilizada a máquina, levou 3 segundos. A sexta é regular o hot, foi utilizada a máquina, levou 1 minuto. A sétima é encaixar o clichê, foi utilizada a máquina, levou 5 minutos. A oitava é gravar o estojo, foi utilizada a máquina, levou 2 segundos. A nona é embalar o estojo, foi feito manualmente, levou 3 segundos. A 10ª é embalar no plástico, foi feito manualmente, levou 1 segundo. A 11ª é embalar na caixa padrão, foi feito manualmente, levou 3 segundos. E por fim, a 12ª é o apontamento, que foi feito manualmente, ele levou 3 segundos. O total de tudo deu 19 minutos e 53 segundos. Nossas considerações finais é que esse estudo teve como objetivo realizar um mapeamento detalhado do processo de fabricação de estojos plásticos para óculos, analisando cada etapa e identificando os padrões e tendências nas atividades. Durante o mapeamento, foi possível identificar pontos críticos em algumas fases do processo que consomem tempo e também afetam a eficiência, gerando alguns gargalos. Esses pontos sinalizam oportunidades de melhoria. Além do mais, a metodologia utilizada, que inclui o emprego de fluxogramas e análise de tempos e movimentos, provou ser eficaz e pode ser replicada em outras áreas da fábrica, contribuindo assim para a otimização de processos produtivos e o aprimoramento da comunicação interna. Portanto, os resultados práticos do projeto foram apresentados à gestão da fábrica, que demonstrou interesse em expandir o mapeamento para outros setores da empresa. A nossa apresentação chegou ao fim e aqui deixamos uma frase de reflexão do Napoleão Hill, abre aspas, que sua única alimentação é aquela que você impõe à sua própria mente, fecha aspas. Também temos as referências utilizadas no nosso trabalho e agradecemos a atenção.